Olá, senhor. Olá, senhorita. Continuando com o conceito de vetor, vamos estender nossa compreensão sobre grandezas vetoriais ao estudar a diferença de deslocamento e distância percorrida. A distância percorrida, grandeza escalar, ela depende da trajetória percorrida pelo móvel, enquanto que deslocamento, uma grandeza vetorial, só depende dos pontos inicial e final. Perceba que entre o ponto A e o ponto B, a distância percorrida é representada por ΔS, que é a trajetória que esse móvel percorreu entre esses pontos. Enquanto que o deslocamento é o vetor que liga o ponto A ao ponto B. Perceba que o módulo do vetor, o tamanho desse vetor, é menor que a distância percorrida. Na imagem acima, nós temos o módulo de deslocamento menor que o módulo, ou melhor, que a distância percorrida. Embaixo, aqui, nós temos que o módulo do deslocamento é igual à distância percorrida. Nesse caso, tanto a trajetória do ponto A ao ponto B quanto o módulo do vetor são iguais. Como exemplo, nós temos uma figura em que o móvel ele se desloca do ponto A ao ponto B, seguindo a trajetória mostrada. Para o cálculo da distância percorrida, calculamos a quantidade de deslocamentos unitários realizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 1 metro, 8 metros. Nesse caso, a distância percorrida do ponto A ao ponto B, 8 metros. Porém, o deslocamento do corpo do ponto A ao ponto B, nesse caso, é uma linha que liga esses pontos. Podemos observar, através dessa figura, uma representação de um triângulo retângulo, onde o deslocamento é dado pela hipotenusa desse triângulo. Assim, o módulo desse vetor calcula-se da mesma forma que o cálculo da hipotenusa. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nós temos o cateto como 1 metro, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, o módulo do deslocamento de A para B, 4 raiz de 2 metros. A velocidade vetorial média é a razão do deslocamento pelo tempo, sendo que a velocidade ela terá a mesma direção e sentido do que o deslocamento. Aqui embaixo nós temos um outro exemplo de um movimento curvilíneo, aonde o móvel sai do ponto A e vai até o ponto B. A distância percorrida é dada pela metade do perímetro dessa circunferência. Então, a distância de A até B, ΔS AB, é dado por 2πr, perímetro da circunferência, dividido por 2, porque é a metade. Portanto, a distância percorrida é dada por πr. O tempo que ele leva de A até B é ΔT, portanto, a velocidade média escalar é dado por πr sobre ΔT. Porém, a velocidade vetorial ela depende do deslocamento. E o deslocamento é dado pela linha que liga o ponto A ao ponto B. Nesse caso, é o diâmetro da circunferência, 2 vezes o raio, 2r. Portanto, o módulo da velocidade vetorial é 2r dividido por ΔT. Então, com esse exemplo, podemos diferenciar velocidade vetorial média, dado por deslocamento dividido pelo tempo, enquanto que a velocidade escalar média é dado pela distância percorrida dividida pelo tempo.